Oi, gente, bom dia. Vou dizer para vocês que são exatamente 10 para 6 da manhã e como nós estamos prontos para o trabalho. É o seguinte, contar para vocês um detalhe. Esta aula está sendo gravada pela segunda vez. Que ontem à noite, eram as 11h30, eu gravei essa aula e quando eu fui olhar para verificar como estava, adivinha? Tinha esquecido de ligar o áudio. Olha que coisa linda. E aí eu digo para vocês, quando a cabeça não pensa, quem paga é o corpo. Por isso, estou aqui novamente, ok? E hoje nós vamos começar a nossa química, nosso módulo 3, na química 1, vai começar pelas funções inorgânicas, bem tranquilo, tenho certeza que vocês sabem esse conteúdo, mas é praticar a nomenclatura de ácidos, tá bom? Mas eu vou passar uns exercícios bons aí para vocês estarem treinando. E é isso aí, então vamos lá na sua química 1, módulo 3. Então, a gente começa, pelas funções inorgânicas, no caso, a primeira, ácido, não é? Porque o ácido, ele acaba englobando todas as outras funções orgânicas. E o que acontece? Dentro das funções inorgânicas, só relembrar que a gente tem basicamente 4 funções inorgânicas. Ácidos, bases, os óxidos e os sais, ok? Então, tá certo. A principal função dos ácidos, né? Como os ácidos têm grande importância na nossa vida, os ácidos, eles fazem toda a parte, né, juntamente com as bases e as demais funções orgânicas, na verdade, né, toda a questão do equilíbrio dentro da cadeia química, biológica. Então, é o seguinte, lembrar com vocês que para ácidos, a gente relembrar que a gente tem 3 teorias, né, Arrhenius, Bronsted Law e Lewis. Como o Arrhenius é englobado por todas as outras teorias, a gente vai basicamente em cima da teoria de Arrhenius. Lembrar com vocês que Arrhenius diz que ácido é toda substância que, em solução aquosa, em água, ele libera íons H+, ou íon hidroxônio, H3 ou mais, ok? Então, dentro dessa classificação para Arrhenius, a gente tem basicamente 2 tipos de ácidos, que são os hidrácidos, que não têm oxigênio, e os oxiácidos, que têm oxigênio na sua molécula, na sua formulação, tá certo? Quanto à presença ou não de carboxila, é isso que diferencia os ácidos orgânicos dos ácidos inorgânicos. Então, os ácidos orgânicos têm a presença da carboxila, que é aquele grupo Q, não é? Que é a C-O-H. Então, é isso que define esses ácidos. E que também depois lá na frente vão acabar influenciando um pouco na força desses ácidos também, tá? Quanto à volatilidade, os ácidos podem ser voláteis e fixos. Lembrar com vocês que a maioria dos ácidos são voláteis, certo? Então, o que você vai fazer? Sublinha aqui no seu módulo e grava os ácidos fixos, que são basicamente esses 3. Ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido bórico. Esses são os ácidos fixos, ok? Ou seja, a volatilidade deles é mínima, muito, mas muito pouca, tá? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, eu quero refletir isso aqui com vocês, que é o seguinte, o que é um hidrogênio ionizado? Hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que vira íon. Então, é aquele hidrogênio que, quando ele é colocado em solução, ele libera o H+. Isso acontece com todos os ácidos? Não. Existem hidrogênios que não são ionizáveis. É bem grosseiro o que eu vou falar para você, mas é só para você entender. O hidrogênio que está ligado ao átomo central lá na geometria molecular, ele não vai ser um hidrogênio ionizado. Isso é regra? Não. Isso é só para facilitar o seu entendimento, tá certo? Então, monoácido é quando tem um hidrogênio ionizado. Basicamente, todos os hidrácidos são ionizáveis, tá? Os diácidos possuem 2 hidrogênios ionizáveis, triácidos 3 e tetrácidos, que na verdade eles mudaram o nome, era poliácidos. E agora ficou tetrácido porque não tem um ácido com 5 hidrogênios ionizáveis, então eles já especificaram o tetrácido, ok? Tem 4. O que eu preciso lembrar aqui com você? Que não, vou até aumentar aqui a tela, que não é o número de hidrogênio da fórmula. Então, aqui tem 2 é diácido, aqui tem 3 é triácido. Não, existem as exceções, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o ácido ferrocianídrico aqui, e aqui eu tenho o ácido silícico. Todos os dois têm 4, mas são todos ionizados, você tem que ter cuidado, tá? Que existem as
as exceções para esses casos aqui. Então, vamos aqui. Até aqui ele já colocou, então já estou vendo aqui. Então, hidrogênio ionizável, também conhecido como hidrogênio ácido, tá? Por que ele é ácido? Porque libera H+, tá certo? Na presença de água. Então, olha só. Aí aqui, ó, inclusive, eu vejo aqui a teoria de Arrhenius, porque tem então a solução aquosa e produz um hidroxônio, e também eu posso olhar aqui a teoria de Lewis, que esse ácido, que é um ácido forte, né, vai se transformar nessa base, que vai ser uma base forte. Mas aí, ao decorrer, a gente vai revisando. Detalhe, todo ácido de Arrhenius apresenta um hidrogênio ionizável. Cuidado com isso, que ele está dizendo que tem hidrogênio ionizável. Não significa que todos os hidrogênios da fórmula vão ser ionizáveis. Ok? Beleza. Olha só aqui, então, as exceções básicas que ele coloca para você. O ácido fosforoso, que é o H3PO3, ele tem 2 hidrogênios que está ligado ao oxigênio. E um hidrogênio que está ligado ao átomo central. Esse hidrogênio aqui, ele não é ionizável. Ele não vai se desprender desse átomo central aqui, tá certo? Isso em solução aquosa. Pode ser que ele se desprenda com uma outra reação, um excesso de energia, você consiga quebrar isso aqui. Mas ele está falando, esse hidrogênio, quando é colocado em água, em solução aquosa. Tá? E o outro ácido, que é o ácido hipofosforoso, que ele tem 3 hidrogênios aqui na sua fórmula, tá vendo? Mas só um que é ionizável, que é o que está ligado com o oxigênio. Como os outros 2 estão ligados ao átomo central, eles não são ionizáveis, eles não se desprendem aqui do átomo central em solução aquosa, tá? O que acontece? Por que ocorre isso? Porque é o seguinte... Existem basicamente 3 situações de forças que influenciam nessa ionização desse hidrogênio, que é a polaridade, certo? Que é também o tipo de força que interage, que olha só, aqui, quando está com o oxigênio, ele faz uma ponte de hidrogênio, não é isso? A diferença de polaridade entre o hidrogênio e o oxigênio é bem grande, né? Porque o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Então, isso daqui ajuda a ser quebrado. Diferente aqui do fósforo. O fósforo aqui não é uma ponte de hidrogênio, aqui já é uma ligação do tipo de polo, né? De polo permanente. E o que acontece? A estabilidade dele acaba sendo menor. Tá certo? Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade deles é menor. Então, isso influencia. Você fala, professor, não tinha que ser o contrário? Não, não tinha que ser o contrário. Tá certo? Porque a força, essa ligação sendo muito forte, a água consegue fazer essa quebra. E aqui ela já não consegue romper essa ligação. Porque a água também é formada por pontes de hidrogênio, né? Então, semelhante, né? É isso aí. Muito bem. Uma outra coisa que eu quero lembrar com vocês é o seguinte, nos ácidos orgânicos, que é aquele que tem a sua carbonila, o único hidrogênio que vai se ionizar é o hidrogênio que está ligado na carbonila, especificamente esse aqui do OH, tá certo? O hidrogênio que está ligado no carbono não vai se ionizar. Por quê? Por conta daquelas forças que eu já te falei ali atrás. O tipo de ligação que liga, né? A diferença da eletronegatividade, que aqui entre hidrogênio e carbono é mínima, praticamente não tem, né? Diferença de eletronegatividade aqui, tá certo? Não é por isso. Outra coisa que eu quero te mostrar é o seguinte. Lembra que a gente estava estudando aí a questão da química 4, o alfa, não é? Que é o fator que vai desencadear lá no fator de Van Hoff. O que acontece? Lembra que ontem no exercício eu passei para você uma outra forma de você calcular o alfa, que não foi pelo fator de Van Hoff, não é? Como que isso acontece? Quando você não sabe o alfa, que é o grau de ionização desse ácido, você tem outra maneira de calcular ele, que é essa formulazinha, Nzinho sobre Nzão. O que é isso? O Nzinho é o número de moléculas que se ionizam, ou seja, aquelas moléculas que vão se separar, e dividido pelo número de moléculas que se dissolvem, tá certo? Resultado, que é o número de moléculas que você vai colocar lá na sua solução. Esse alfa, ele geralmente está entre 0 e 1 ou 0% e 100%. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, o alfa, ele vai ter lá na frente uma constante de ionização, ou seja, chega num ponto que essa constante vai entrar em equilíbrio. Aquele ácido, a mesma quantidade de moléculas que ioniza é a quantidade de moléculas que se voltam e formam esse ácido. O
que é chamado constante de ionização. O único fator que altera esse alfa e essa constante de ionização é a temperatura. É a temperatura que vai fazer esse alfa aumentar ou diminuir, tá certo? Gente, temperatura é tudo, lembre-se disso. Bom, esse alfa estando aqui dentro dessa classificação, a gente pode classificar ele forte, semiforte e fraco. Os fortes possuem alfa acima de 50, os semifortes entre 5 e 50 e abaixo de 5 são os fracos. Eu vou lembrar com vocês lá aquele macetezinho, né? Do forte e fraco, tá certo? Principalmente dos hidrácidos, tá? Aí vem aqui a ionização dos poliácidos. Isso aqui é muito importante, principalmente aonde? Lá na nossa físico-química, quando a gente for estudar equilíbrio químico. O que eu quero que você se lembre e estude bastante isso aqui. Os ácidos, quando eles vão sofrer o processo de ionização, isso dos diácidos em diante, os monoácidos não, mas os diácidos em diante, eles vão ionizar os seus hidrogênios por etapas, que a gente chama de as reações sucessivas. Então, primeiro ele perde um hidrogênio, depois ele perde outro, depois sucessivamente. Ninguém tira os hidrogênios desse ácido todo de vez. Cada vez que ele perde um hidrogênio, ele faz uma reação. E toda reação, gente, tem uma constante. Essa constante é a constante que entra em equilíbrio. Então, esse ácido, você vai colocar energia em água, ele vai perder o hidrogênio e ele se transforma nesse íon, que é o íon bicarbonato. Aí, ele perde e ele fica nesse equilíbrio. Quando ele entra nesse equilíbrio, ele cria uma constante. Beleza. Só que aí você pegou essa reação e deu mais energia para ela, colocou mais água ou qualquer coisa. Aí ela realmente se refaz e continua e vai se transformar em outro íon. O que acontece? Cada vez que ele perde um hidrogênio, ele cria uma constante de equilíbrio, que é a constante de equilíbrio da reação. E essa constante de equilíbrio tem um valor, e esse valor é muito importante. Porque o que eu quero dizer para você? Essa constante de ionização, ela ocorre, quando ocorre a primeira vez, ela ocorre mais fácil. Você retirou o hidrogênio fácil, para retirar o segundo é bem mais trabalhoso. Bem mais trabalhoso. E o que acontece? À medida que quanto mais fácil o ácido perde o hidrogênio, mais ácido ele é. Lembre-se o seguinte, os ácidos fortes têm o alfa alto, porque eles perdem muito hidrogênio. Na verdade, perde não, né? Ionizam. Eles ionizam muito hidrogênio. E os ácidos fracos, eles não ionizam, então eles seguram o hidrogênio nas suas formulações. Isso, então, quer dizer o seguinte, que quanto mais forte é o ácido, maior vai ser essa constante. Por quê? Porque mais hidrogênio se ioniza. E o que acontece? Sempre a primeira energia de ionização vai ser maior do que a segunda. Por quê? Porque na primeira ele perde esse hidrogênio mais fácil. Então esse K é alto. Na segunda ele não vai liberar esse hidrogênio tão fácil. Você tem que dar muita energia. E por ele segurar o hidrogênio mais nessa forma, ele libera menos. E se ele libera menos, essa constante fica mais fraca. E isso vai criando um ciclo. E esse ciclo fica da seguinte forma. Quanto mais forte é o ácido, maior é o seu alfa, porque ele libera mais hidrogênio. Se ele libera mais hidrogênio, aquela molécula aumenta o número, aquela fórmula aumenta o numerador e diminui o denominador. Quanto mais forte é o ácido, maior vai ser a constante de ionização. Por quê? Porque ele libera isso daqui, o hidrogênio, mais fácil e acaba aumentando essa constante, porque a tendência do equilíbrio é ficar aqui nos produtos. Como é produto sobre reagente, o valor dos produtos é maior, então o K fica maior. Libera mais hidrogênio, então a concentração de H+ aumenta. Aonde? Aqui nos seus produtos. Resultado, quanto mais H ele libera, mais ácido ele fica. Se ele fica mais ácido, o pH dele cai, diminui, porque o pH ácido é o baixo. E o pKa também. Professor, o que é o pKa? O pKa é como se fosse a constante do pH. Então, se o pH é baixo, o pKa também vai ser. Lá na frente você vai ver que, na verdade, esse pKa, ele é 1 sobre esse Ka. Então, é o contrário desse Ka, tá bom? Então, eles são inversos.
Então, para ficar mais fácil para você, você vai lembrar que esse pKa é o contrário do Ka e esse pKa é a constante do pH. Então, eles vão estar sempre acompanhados, ok? Então, lembre-se disso. Quanto maior o alfa, mais forte é o ácido, maior é a constante de ionização, maior é a liberação de H+, diminuindo o pH e diminuindo também o seu pKa, ok? Beleza, vamos ver se tem mais aqui alguma coisa. Não, não tem agora. Ah, sim, aqui. Aqui vem a questão só da neutralidade, né, das soluções, que é a relação de pH. A nossa relação, então, vai de 0 a 14. Por isso que eu coloquei para vocês no início lá do coronavírus. Ah, com o abacate o pH é 15. Meu Deus do céu, que absurdo. Aqui, então, a nossa lista de pH vem de 0 a 14, certo? O pH mais ácido, o pH mais básico. Professor, existe solução a 0? Existe quase aproximadamente, né, a 0. Existe solução a 14? Existe aquela solução muito próxima a 14, né? Acaba colocando essa lista aí. Então, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 básico e o 7 é basicamente neutro. Lembre-se disso daqui, você não vai usar isso aqui especificamente agora, mas eu vou precisar disso. Como eu calculo o pH? O pH é igual a menos o log da concentração de H+. Lembra disso? Do ano passado? Que eu vou colocar H+ aqui, aí o valor do expoente dá o tapa e desce, tá bom? Então, o pH é menos o log do H+. E o pKa? O pKa é menos o log do Ka. Por isso que o pKa é o contrário do Ka. Tá certo? Então, se o pKa é alto, é porque o Ka é baixo e vice-versa. Ok? É o seguinte, nós vamos dar continuidade aqui, porque depois a gente volta fazendo os exercícios todos. Então, para a determinação da força dos ácidos. Então, nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos fortes, Ivan, brocha, nucleado. Moderado, fole, e o fraco, o resto. O que acontece? Meu Deus, esses áudios não podem chegar, né, a população. O que acontece? Você viu que ele colocou aqui, ele não colocou em ordem, ele colocou aqui em ordem crescente, né? Do iodo é o mais forte, o ácido iodídrico é o mais forte. Por que o ácido iodídrico é o mais forte? É o seguinte, quanto maior é o átomo e menor é a eletronegatividade, mais forte ele fica, tá certo? Por causa das interrelações, por causa das forças. Por quê? Vou lembrar de novo com você. A força que liga essa molécula, não é a força que liga esses átomos, a diferença da eletronegatividade, tudo isso conta. Então, a água, por exemplo, H-FON é uma ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, a água é uma ponte de hidrogênio, o H-FON também aqui, não é? O ácido fluorídrico também é, então vai ser mais fácil dele quebrar, tá certo? Então, quanto maior é o átomo, menor é a eletronegatividade dele. Isso para o mesmo grupo, viu, gente? Desculpa, eu não falei isso, mas é para o mesmo grupo. Como aqui tudo é grupo 17, você vai analisar assim. Para o mesmo grupo, quanto maior é o átomo, menor a eletronegatividade, mais forte ele é, tá certo? O que faz isso, então? A polaridade da ligação, a diferença da eletronegatividade, a força da ligação e a estabilidade lá no caso da sua base conjugada também vai alterar isso. Ok? Então lembre-se disso. Para os oxiácidos, como você calcula? Pega o número de oxigênio, subtrai do número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, aqueles que se separam. O que você precisa lembrar? Aqueles que não estão ligados ao átomo central, ok? Quando essa diferença for 2 ou acima de 2 é um ácido forte, quando a diferença for 1 é um moderado e quando for 0 ele é fraco, ok? O que eu quero que você se lembre aqui? Você vai ter 3 exceções para esse cálculo. O ácido fosforoso, o ácido hipofosforoso e o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido que ele só funciona sob pressão. E eu vou lembrar com você aqui do ácido carbônico aqui por causa ele é um ácido dos ácidos lá dentro da hidroxila, tá? Então tá aqui te mostrando isso, exatamente isso. Ah, isso é importante. Quando essa diferença for igual, por exemplo, aqui nós temos a mesma diferença, 3, 3, 3, não é isso? 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3, beleza. Como eu vou saber desses ácidos quem é o mais forte?
você vai lembrar o seguinte, que quando a diferença entre o número de oxigênios e hidrogênios for igual entre os ácidos, a força vai estar aqui no átomo central. Quanto mais eletronegativo, mais forte ele será. Tá certo? Isso para os ácidos inorgânicos. Ok? Beleza. Quanto aos ácidos orgânicos, praticamente todos eles serão o quê? Fracos. Basicamente, a exceção é esse ácido tricloroetano, tá? Que é o ácido tricloroetanoico. Desculpa, eu falei etano, né? O tricloroetanoico. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 cloros, então a eletronegatividade dele é muito alta. Isso aumenta. Tanto é, gente, que eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Ó, aqui. Quando você tem a mesma quantidade aqui, no caso, né, de carbonos, aí ele não colocou aqui não. Aqui, vou colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, o ácido tricloroetanóico. Se eu tivesse, em vez do ácido tricloroetanóico, eu tivesse o ácido dicloroetanóico, o tricloro é mais forte, porque tem 3 cloros. Então, quanto mais elementos eletronegativos ele tem, mais ácido ele vai ficar. Isso nas cadeias para o mesmo número de carbono, tá bom? Então, o ácido tricloroetanoico é mais forte do que o ácido dicloroetanoico, que é mais forte do que o ácido monocloroetanoico, tá bom? O ácido cloroetanoico. Aqui, para os ácidos orgânicos, aqui eu quero que você se lembre disso. Quando tiver só uma carbonila e a cadeia for aberta, quanto maior é a cadeia, mais fraco é o ácido. Por quê? Porque é mais fácil de você romper essas ligações aqui, tá certo? A água rompe essas ligações mais fáceis. Isso para ácidos carboxílicos com uma carboxila e todos de cadeia aberta. Quanto à força desses ácidos, o que acontece? Aumenta, aqui ele colocou assim, ó, pela substituição do carbono alfa. Carbono alfa é o carbono que está vizinho à carboxila, certo? Então, a substituição do carbono alfa é o que está vizinho. Quanto mais elemento eletronegativo estiver ligado a ele, mais forte ele será. Então, aqui, ó, eu tenho a carboxila. Esse carbono aqui vai ser, então, o carbono alfa, né? Ai, desculpa, vontade de espirrar. O que acontece? Quando eu faço a substituição desses hidrogênios aqui, quanto mais elementos eletronegativos eu coloco nesse carbono, mais forte vai ficar meu ácido. Olha aqui o exemplo. Ó. Aqui eu substituí um hidrogênio por um cloro. Aqui eu substituí por 2 cloros. Resultado, a força do meu ácido vai aumentando. Eu quero que você se lembre disso, porque isso aqui são radicais o quê? Eletrófilos. Eles têm atração por elétrons. Eu vou precisar disso lá nas suas reações orgânicas. Então, você já memorize isso daqui, tá certo? Então, lembre-se disso. A força de um ácido com uma carboxila vai aumentar pela substituição de hidrogênio do carbono alfa, que vai ser o carbono vizinho ao carbono vizinho à sua carboxila, tá certo? Beleza. Quanto aqui, então, eu quero que você memorize a nomenclatura dos seus ácidos. Quando não tiver hidrogênio, quando não tiver oxigênio, termina em hídrico, tá bom? E já aproveita e memoriza também o ânion. Ácido clorídrico, cloreto. É perigoso, mosquito, no bico do pato, no vidrico, eu te meto. Então, no vidrico, eu te meto. Ácido clorídrico, cloreto. Ácido bromídrico, brometo. Ácido iodídrico, iodeto. E assim sucessivamente. Sublinhe, por favor, esses 4 ácidos aqui. Ácido cianídrico, isocianídrico, porque esse é o cianeto, esse é o isocianeto, ok? E esse daqui também, o radical aqui, quando for 3, é o ferricianídrico, e quando aqui for 4, é o ferrocianídrico. Isso aqui é importante? Super importante, porque isso daqui é um autocomplexante, tá? Nas suas reações. Quanto à nomenclatura dos seus oxiácidos, o seu módulo traz para você
o cálculo por NOx. Eu quero que você dê uma lida aqui e depois você escolha qual é mais fácil. Eu não gosto por NOx. Eu prefiro a memorização dos ácidos normais, que eu vou colocar aqui para você. Espera aí que eu vou colocar aqui. Eu vou procurar aqui. Revisão. Vou colocar aqui. Pronto. Ó, aqui, vou colocar aqui então, né? Vou colocar aqui um macetezinho para vocês da nomenclatura dos ácidos. Vocês vão memorizar o nome dos ácidos, os ácidos mais comuns, e a partir dele é que você vai fazer as outras nomenclaturas, certo? Então, ó, quer ver? Vou colocar aqui. Então, os ácidos mais normais, os usuais, são esses aqui. Esses ácidos usuais, ele tem um macete, certo? O que você vai fazer? Você vai colocar hidrogênio do lado esquerdo e oxigênio do lado direito. E no centro você vai colocar o macete. Não como bolo, Clara, só pão sírio, ok? Aí você vai vir numerando os hidrogênios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E os oxigênios agora? 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Ou seja, você vai colocar o número 3 4 vezes e depois você coloca o número 4 3 vezes. Você memorizando esses ácidos aqui, você aprende os ácidos comuns. Ácido nítrico, ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido silícico. Os outros todos serão derivados desse. Um exemplo. O HNO3 é o ácido nítrico, então o HNO2 é o ácido nitroso. O ácido aqui, por exemplo, o ácido HClO3 é o ácido clórico. O HClO4 é o perclórico, porque tem um oxigênio a mais. E se ele tiver um oxigênio a menos, HClO2 é o ácido cloroso. E assim sucessivamente, certo? Então, você memoriza o nome desses ácidos aqui, que eu chamo de ácidos básicos, os ácidos básicos, não, os ácidos comuns, tá certo? E aí você aprende a treinar todos os outros. Com o nome dos ácidos comuns, toda vez que tiver um oxigênio a mais, você coloca o per. Quando tiver um oxigênio a menos, você coloca o oso. Quando tiver 2 oxigênios a menos, você coloca o hipooso. Ok? Beleza? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer agora os exercícios e aí a gente continua na próxima aula, ok? Então, um beijo para vocês, bem tranquilo essa parte de ácidos, não é? Ok, até!